conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e está começando mais um episódio do Radar Xinguara. E hoje nós vamos conversar com o Wellington Ferreira, tá? Que é proprietário da barbearia Exclusive que se apresenta, né, como um novo conceito em barbearia. E ele vai nos contar um pouco sobre o seu negócio e principalmente nos explicar por que essa barbearia tem uma proposta nova dentro do segmento, como está exposto, né? Então eu queria aqui agradecer a sua participação, né? Você pode saudar aí a nossa audiência. Olá, gente, tudo bem? Vocês que estão vendo o programa, é uma satisfação, né? Como ele falou, meu nome é Wellington Ferreira e para mim é uma honra poder participar e estar aqui presente, né? Muito bem, então para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você nos dissesse como foi que surgiu a ideia de criar a marca Exclusive. Então, eu já trabalho há 11 anos com barbearia, né? Há 11 anos e há 8 anos eu sou professor e formo pessoas para poder trabalhar no ramo de barbearia, formo barbeiros no caso, né? Graças a Deus, nós já temos mais de 30 alunos formados e todos fizeram muito sucesso. A marca Exclusive começou porque assim, eu sempre viajei para Xinguara, Xinguara é minha cidade de nascimento, nasci aqui, e eu não via esse modelo de barbearia aqui. Eu sempre visitei muitos barbeiros, vendi bastante produto para eles, mas eu não via esse modelo. E eu acreditei que fosse dar certo, né? É tanto que muitas pessoas, alguns barbeiros de outras cidades, me perguntavam uma cidade boa para que eles pudessem fazer esse estilo de barbearia, e eu sempre falei Xinguara, mas nenhum quis arriscar. Então chegou um certo momento em que eu tenho uma irmã, ela é mais nova do que eu, acho que ela deve ter uns 20 e poucos anos, se eu não tiver enganado, 21 anos que ela fez, ou é 20, e aí eu ensinei a minha irmã e ela casou com uma pessoa daqui, né, que é meu cunhado, e aí foi quando eu ensinei também meu cunhado e vi a chance de trazer os dois para cá, de montar esse negócio para eles. E assim, você falou desse tipo de barbearia, né? Explique melhor vamos dizer assim, o que a sua barbearia tem de diferente, né? Então, a nossa barbearia ela consegue juntar os dois conceitos, que é o quê? De uma organização de pessoas, no caso, que às vezes não conseguem agendar, né? E por agendamento, também trazendo aquela exclusividade que o cliente tem. Por exemplo, os nossos barbeiros já são barbeiros de mais de 7 anos de trabalho, então eles trabalham e executam todas as técnicas que nós passamos, nós pegamos e treinamos, né? Se são barbeiros de sucesso, graças a Deus. Se não são, graças a Deus também, porque foi nós que ensinamos, mas depende muito do barbeiro. E então a gente passa a ensinar, a gente cria um processo. Por exemplo, todo barbeiro que nós colocarmos aqui na Exclusive, ele vai ter um trabalho muito parecido com todos nós. O trabalho dele vai ser igual. Normalmente a gente nunca fez uma contratação, que eu me lembro, a gente nunca fez uma contratação de barbeiro de fora formado. Nós sempre formamos. Então a gente cria um padrão, né, para começar. Então, primeiro, a gente tem a exclusividade para o cliente. Segundo, a gente tem um padrão para esse cliente, né? Que esse cliente tem um padrão de qualidade. Então, em qual momento ele sentar, se o barbeiro está apto a trabalhar, a fazer o serviço, com certeza vai sair um bom trabalho, né? Em terceiro lugar, nós temos todo um ambiente inovador de barbearia futurista. A gente não escolheu um estilo retrô para Xinguara. A gente quis um estilo futurista, no caso, né? Onde ele chega, onde ele senta num sofá bem confortável, onde ele recebe um atendente para poder oferecer um café, uma água, né? Nesse café, é um café expresso, ele recebe um biscoitinho, que é aqui da cidade mesmo, um biscoitinho maravilhoso. Então, todo aquele sabe, de você ser pego no colo e levado até os lugares, né? De lavar o cabelo depois que corta o cabelo, lava o cabelo, faz um penteado mesmo de artista. Então o cliente ele pode chegar aqui para, por exemplo, um dia do noivo, ele vai conseguir sair daqui diretamente para lá. O cliente pode chegar aqui para poder fazer um penteado, no caso, para ele ir para um evento e ter a garantia de que esse penteado vai ficar com muita qualidade, com muito bom gosto e bem acabado. Inclusive o seu ambiente aqui, a gente percebe, né, isso que você falou, na questão do acolhimento, né?
do acolhimento do cliente, temos venda de algumas bebidas aqui, né? Isso. Até sorvete. Isso, a gente vende. Porque o que acontece? Às vezes o cliente chega e às vezes chega do serviço e aí às vezes ele está com fome, né? Então ele tem uma opção tanto de bebida, ele tem uma opção do sorvete que dá, né? O sorvete por causa do açúcar dá mais uma energia. Às vezes chega muito cansado, tem também um Doritos. Então tem toda essa... A criança também às vezes vem da escola. Então a gente pensa justamente nesse aconchego. Eu tô vendo aqui, você tem uns tênis, uns sapatos ali. Isso. Uns outros produtos, né? São produtos exclusivos, tá? É? A marca é exclusiva de sapatos. Olha tá só. Bom? Nós produzimos esse ano. Que bom que deu tempo de você tá vendo ali alguns modelos. É uma marca que nós criamos também, juntamente com a nossa antiga equipe. Selecionamos esses modelos e são assim, um modelo mais lindo do que o outro. Tem um sapato que ele é mais pesado, tem um sapato que ele é mais maneiro, depende muito do gosto do cliente. Interessante. Nossa, realmente aqui é muita coisa, né? Esse espaço. Né? Tem todo... É muito mais do que só vir fazer, né? O serviço de barbearia, né? Isso. E o que é interessante, esses dias para trás nós atendemos acho que um advogado, se eu não estiver enganado, e esse advogado ia sair para um evento e ele já selecionou, ele cortou o cabelo, fez a barba, selecionou o modelo do sapato. Como não, né? Olha para você ver. Pois é, né? Ele foi atendido em todos os aspectos. Ele nem precisou ir na loja comprar um sapato. Legal. E quais foram os desafios que você enfrentou na implementação desse negócio? Então, o nosso maior desafio sempre foi a questão de mão de obra, né? A questão, porque o nosso trabalho é 100% mão de obra. Então, colaboradores, sempre, até você ter um período de formação, de treinamento, colocando eles no mercado de trabalho, esse foi a nossa dificuldade. Nós não tivemos dificuldade aqui com a prefeitura, nós não tivemos dificuldade com a energia elétrica, não tivemos, acho que, nenhuma dificuldade. Para mim, assim, muito foi a questão do comércio, né? Porque eu comprava algum material para poder fazer uma reforma de um jeito que eu tenho que aprender de outro. Então, a minha maior dificuldade sempre vai ser essa. Dentro da barbearia, sempre vai ser mão de obra. Por que mão de obra? Porque ela tem que ter, ao menos, uma especialização primeiro, né? Porque a gente quer atender um público que é exigente. A gente quer atender aquele público que é exigente, que quer sair daqui, cara, mudei a minha imagem. Muitas vezes, até questão de visagismo, por exemplo. Eu fui um barbeiro, na minha época, essa questão de visagismo, por exemplo, era aprendido tudo junto. Eu tinha que primeiro aprender visagismo, para depois ir para o corte de cabelo, né? Então, aqui mesmo, estou fazendo muito isso. Dou muito graças a Deus porque aqui eu posso aplicar nesses novos clientes uma imagem que ele estava buscando e que às vezes ele não conseguia, né? Uma satisfação muito grande. Mas assim, não teve nenhum desafio em relação vamos dizer assim, ao reconhecimento, de você se estabelecer aqui, porque tem outros profissionais na cidade, né? Tem outras barbearias, né? Claro, não seguem o conceito que você trouxe aqui, né? Mas sempre tem aquela questão, né, de alguém que chega com uma proposta, pode ser que, assim, tem aquele receio se vai ser bem aceito ou não. E aí, como é que foi essa questão aí da recepção, né? Xinguara sempre foi uma cidade maravilhosa, que a gente aprendeu a amar, né? É a minha cidade que eu nasci, então eu não cresci aqui. E todos os barbeiros já me conheciam, né? E acreditei que isso não fosse... Quer dizer, tanto fosse um problema como não, né? Isso de fato. Mas, assim, sempre fui muito bem recebido, sempre muitos me cumprimentam, conversam comigo, são pessoas finíssimas, sempre muito educados. Eu nunca tive um problema de um barbeiro, até mesmo virar a cara para mim. Aqui em Xinguara nunca tive esse problema, né? Nós sabemos que no interior, e de muito... Até fico assim... satisfeito porque nós temos Rio Maria ali, por exemplo, cara, eles têm uma amizade entre os barbeiros, entre as barbearias, que é chocante. Os caras formam um time e vai jogar futebol um contra o outro. Já na minha região, onde eu morei, na região onde eu cresci, já lá não, já tem uma implicância entre barbeiros, né? E é normal essa questão de rivalidade. Isso é muito vantajoso também. Claro que não demasiado, mas é vantajoso por quê? Porque uma faz o outro crescer. Nós acreditamos que desde quando a Exclusive inaugurou,
várias outras barbearias começaram a olhar e falar assim, cara, preciso melhorar meu negócio, preciso evoluir meu negócio, preciso ser um negócio diferente, né? Eu acredito que tudo, a Exclusive, quando chegou em Xinguara, ela chegou e também trouxe um pouco de mudança. Tá certo. Como funciona o processo de formação dos profissionais que são treinados por você aqui, né? Já que você trabalha com essa questão. Então, em nossa maioria, nós sempre contratamos pessoas, jovens e adolescentes. Na realidade, contratamos não. Nós sempre adotamos esse jovem, né, e esse adolescente. Porque ele está numa fase de transição. Ele está numa fase de transição que ele não pode trabalhar de carteira assinada às vezes, ou de algo, né, pesado, mas ele também não quer ficar mais em casa. E o que é interessante, muito pai procura a gente. Por quê? Porque vê na barbearia hoje uma chance da criança crescer, né, daquele menino se tornar um homem e um homem com formação, né? Queira ou não queira, um barbeiro hoje, para ele ganhar muito pouco, ele vai tirar 2 salários mínimos, né? Ou então até R$2.500, digamos aí, entre 2.500 e até 2 salários mínimos. Então, o pai já vê ali uma questão de crescimento. Então, normalmente, quem tem se interessado pela barbearia são esses jovens. E aí, o que nós fazemos? Nós oferecemos 2 formas. O pai pode, sim, eventualmente pagar o curso dele, né? O nosso curso hoje de formação de barbeiros, ele dura 7 dias. Perdão, ele dura 10 dias. E aí, nós temos 5 dias aulas práticas, né? E nós temos 5 dias aulas teóricas. Inicia pela teoria, e aí nós iniciamos todo um trabalho, a executar todo um trabalho. E com 10 dias, eu garanto com 10 dias, a pessoa que tem menos, como eu posso falar, que ela se acha menos capaz, eu garanto que com 10 dias ela está executando um corte com perfeição. E você consegue fazer todo esse treinamento aqui mesmo, nesse espaço? Então, não, nós agora queremos montar aqui em Xinguara uma escola mesmo. Toda essa formação era feita em São Félix do Xingu, onde nós tínhamos 2 unidades. Então nós tínhamos 2 unidades e uma eu conseguia fazer isso com o pessoal trabalhando e os outros treinando. Aqui não. Para Xinguara nós pensamos em trazer realmente a nossa marca de formação. Nós montamos uma marca, pedimos para poder, até o pessoal da Speed, tá? Eu acho que tem uma agência aqui, da Speed, que fez essa marca. Tanto fizeram a Exclusive, como fizeram a Level Up, no caso, que é uma marca criada para formação de jovens e de barbeiros que realmente, de pessoas que têm interesse, mas não cortam nada, né? Não tem a noção, não sabe pegar numa máquina. Nós queremos esse pessoal. O nosso interesse é nesse pessoal. Por quê? Porque é esse pessoal que vai se transformar. Por exemplo, eu sou barbeiro de formação. Ele viaja para fora, ele pega uma técnica nova e ele consegue sim transformar a vida dele, digamos aí, de transformação de 60%. Cara, a transformação de uma pessoa que não sabia, que era 0 de conhecimento, para se tornar um barbeiro e ele cortar cabelo realmente, é de 100% a transformação da vida dessa pessoa, né? Então nós queremos pessoas nesse nível. É mais difícil de mexer? Com certeza é mais difícil, mas é o que mais vai trazer, sabe, alegria aos olhos. Eu já ensinei um aluno de Monte Alegre. Quem quiser pesquisar, Monte Alegre aqui no Pará é cercado pelo Rio Amazonas. E ele até me mandou agora um vídeo esses dias para trás, mostrando a cidade dele. Ele veio de Monte Alegre, 3 dias de viagem, até chegar em São Félix do Xingu, e nós fizemos a formação dele. E assim, em uma barbearia, né? O que o profissional precisa ter, né? Já que você estava falando sobre formação, né? O que ele precisa ter além da técnica para executar o seu trabalho? Muito bom atendimento. Sim. Muito bom atendimento. Ele tem que entender que o cliente, por mais em que ele seja o melhor barbeiro da cidade, o cliente sempre vai ter o papel principal dentro do negócio, né? Então o cliente ele tem que ser muito bem atendido. Como eu falei no início, tem que ser carregado no colo, sabe? Por que tem que ser carregado no colo? Porque o que acontece? É relacionamento. Um relacionamento em que você não deixa claro que ele é a parte principal desse negócio, não vai ser duradouro, né? Não vai ser duradouro. Por quê? Porque nós que sabemos a técnica só precisamos de clientes.
Isso, e aqui mesmo no seu espaço já fica, né, evidente essa questão, né? Nos preocupamos muito com isso. Isso, exatamente. Na verdade, o bom atendimento ele faz com que as pessoas retornem, né? Se ela foi mal atendida. E isso eu aprendi muito viajando. Aham. Eu lembro de chegar muito em algumas praias que visitei, ou em alguns shoppings que eu fui, eu me lembro muito, e aí eu achava isso incrível, demais. Eu achava isso muito massa. Por quê? Porque as pessoas faltavam me carregar no colo. Aí quando eu chegava para poder pagar a conta, aí eu falava assim, ixi, deu esse valor, né? Levava um susto, mas eu não tinha coragem de falar não, porque eu queria primeiro o produto, e segundo porque a pessoa tinha sido tão educada comigo, que o cara, como eu posso deixar de levar um produto desse? Um atendimento excelente, o produto é maravilhoso, o porquê não, né? Então fica muito mais fácil quando você é bem atendido. Todo mundo vai consumir mais, todo mundo vai ser muito mais lucrativo quando é muito bem atendido. E assim, a barbearia ela sempre foi um espaço ocupado por profissionais homens, né? Sim. E como é que você, na sua visão, né, há espaço também para mulheres nesse ramo? Olha, não só há espaço, como nós fomos, o Salão VIP em São Félix do Xingu, foi a primeira barbearia, no caso, tá? Lá nós somos Salão VIP, mas é uma barbearia, a ter uma profissional mulher. Hoje, se você pesquisar, o nome dela é Ela Paula, ela é minha irmã, tá? E ela é a primeira mulher barbeira do sul do Pará. Infelizmente ela não sabe vender ali a imagem dela como, né? Senão ela estouraria no Instagram aí, nas redes sociais. Mas ela é a primeira mulher barbeira do estado do Pará, tá? E depois disso, se vocês olharem na página do Salão VIP, nós formamos mais 7 mulheres. A mulher, ela tem muito mais capacidade. E outra coisa, o homem prefere muito mais, por exemplo, ser atendido por uma mulher que é detalhista, que é bem cuidado, que é cuidadosa, do que por um homem bem cuidadoso. Você entendeu? Eu também não entendo por quê, mas eu sempre acreditei. E ela sim, ela sofreu sim algumas questões, até mesmo de alguns homens que não aceitavam as mulheres dentro até porque era a primeira mulher, tadinha. E é uma adolescente, né? Até indico, se for uma questão de superação, indico ela, cara, porque a história dela é muito bonita, né? Eu não me lembro a idade dela. Quando meu pai faleceu, a única coisa que eu sabia fazer era justamente isso, barbearia. E aí eu chamei, porque eram 2 irmãos que eu tinha quando meu pai faleceu. Eu tenho 5 irmãos, mas esses 2 estavam maiorzinhos, as outras eram ainda bem pequenininhas. E eu convidei eles para poder vir para a barbearia, que aí eles pudessem vir. E aí ela ficava no caixa. Eu falei assim, olha, só que eu não quero caixa para você, eu quero que você se torne barbeiro. Não, mas será se é para mim? Eu falei, com certeza. E foi uma menina assim, que ela pegou muito rápido, né? Ela pegou muito rápido, acho que foi uma das formações assim, mais rápidas que eu tive, de realmente compreender. E depois disso, cara, ela é uma das, eu posso falar aqui claramente, ela é uma das melhores barbeiras, ela é a melhor barbeira hoje de Xinguara, né? E ela é uma das melhores barbeiras do sul do Pará, com certeza, tá? E mulher, para mim, cabe muito bem. Cara, olha para você ver, a mulher carrega uma elegância com ela muito grande. A mulher carrega com ela uma visão muito bonita. Você entendeu? Como não eu admiro muito. Eu falo, cara, a mulher, ela tem que estar atendendo, e eu falo, maquiada, bem organizada, para o homem olhar e falar assim, cara, que pessoa que tá... Olha para quem eu estou recebendo, de quem eu estou recebendo atendimento. De uma pessoa bem maquiada, de uma pessoa bem... Você tá entendendo? O cara não vai olhar para o outro cara e falar assim, não, que barbeiro lindo, né? Eu acredito que com a mulher, né, saber que uma mulher carrega toda essa beleza com ela, que é feminina mesmo, a beleza feminina, e que ela trabalha muito bem fazendo aquilo que nós acreditávamos que só homem faria, é maravilhoso. Porque também a mulher ela está muito associada ao salão de beleza, né? Sim. No caso, atendimento a outras mulheres, né? Então, acho que essa migração para o ramo da barbearia assim, é uma coisa realmente que, tipo assim, tem virado uma tendência também, né? Mas que ainda tem os seus desafios, né? Em algumas questões. Isso, né? Com certeza. E como você visualiza o setor de barbearia aqui em Xinguara?
Então, eu acredito em uma crescente muito grande. Por incrível que pareça, talvez você que esteja me olhando, mas se você viajar, por exemplo, se você for subir, se nós subirmos aqui para Canaã, você vai ver barbearia desse nível para melhor. Se você viajar aqui em Rio Maria, você vai ver barbearias nesse nível. Tá? Eu me lembro de estar aqui em Rio Maria e todas as barbearias passaram por uma reformulação, enquanto Xinguara não tinha. Né? Por exemplo, se você for até Tucumã, se você for em Água Azul, você vai ver barbearia seguindo essa tendência. Se você for em Orlândia, você vê barbearias nessa tendência. Se você for Tucumã, também. Se você for São Félix do Xingu, também. E assim como foi em São Félix, nós puxamos essa tendência para lá, porque foi a partir da... A nossa barbearia em São Félix são 11 anos de existência. Né? Então, são 11 anos transformando ali, puxando a barbearia para um outro nível. Então, Xinguara é, para mim, uma das cidades que realmente vão crescer. Nós vamos ver muito mais barbearias nesse nível, nesse tópico, que nem Exclusive. E quais são os seus planos para o futuro envolvendo a marca Exclusive? Então, para mim, nós temos planos de termos Exclusive em Redenção. É um projeto que eu falo para todo mundo. A minha esposa briga comigo pra caramba. Não fala seus projetos, não conta para ninguém. Né? E eu sou muito teimoso com isso. Eu gosto de mostrar muito a minha visão. Quem tem inveja, que morra com a sua inveja pra lá. É o que eu acredito, você entendeu? Que ele morra envenenado com a sua inveja pra lá. Mas eu quero ir Redenção e Canaã. Né? Em São Félix do Xingu já é uma realidade, então eu quero Redenção e Canaã, nós queremos para cá. E para Xinguara eu quero trazer a escola mesmo de formação, né? Porque me abriram muito os olhos, o pessoal, quando estava vindo para cá, que Xinguara realmente é um entroncamento. Nós recebemos pessoas de Água Azul, recebemos pessoas de Rio Maria, de Redenção, nós recebemos pessoas de Canaã, tudo para poder resolver algum detalhezinho em Xinguara, ou estão passando por Xinguara, ou então tem meios de vir aqui em Xinguara para poder fazer alguma coisa. Então eu acredito muito nesse potencial de formação de barbeiros, né? E de qualificação também, porque a Level Up ela é uma marca que ela vai tanto abordar visagismo, ela vai abordar também técnicas que estão realmente acontecendo lá fora. Hoje, por exemplo, hoje tem muita técnica na tesoura e muitos barbeiros nasceram no degradê e isso vai complicar muito para ele, coitado. Né? Essa questão né? Complica muito, porque quando eu aprendi era tesoura também. Quando eu aprendi era tesoura, o visagismo já estava implementado dentro do curso. E hoje, não, às vezes é separado. E não é separado, é tudo muito junto. Então nós queremos trazer esse nível de qualificação, aquele cara que já é barbeiro. Mas não, cara, eu quero aprender na tesoura, eu quero aprender química, eu quero aprender a fazer luzes, eu quero aprender a fazer uma selagem. Né? Tudo isso nós vamos ensinar na escola Level Up. E para encerrar aqui a nossa conversa, né? Você que estava falando dos pais que vêm deixar, né? Querem que seus filhos aprendam, né, esse ofício para que eles se desenvolvam, né? Qual é o conselho que você pode deixar para os jovens que almejam seguir nesse ramo, né? Que assim vão de repente ver essa entrevista, né? Conhecer o seu trabalho e talvez até, quem sabe, serem seus futuros alunos, né? Então o que você pode deixar de mensagem para eles, né? Que querem, inclusive, empreender nesse ramo, né? Abrir sua própria barbearia, né? O que você deixa aí de conselho? Olha, o meu primeiro conselho para você, jovem, que quer realmente, sabe, que quer realmente uma mudança, a barbearia consegue oferecer isso. A barbearia faz isso. Eu vi acontecer. Eu vi pessoas que... Eu me lembro de uma pessoa que eu tenho, e hoje ele tem a própria barbearia, de uma pessoa que eu tenho, que a mãe dele já não sabia mais o que fazer. O menino era envolvido com drogas, o menino era envolvido em aviãozinho na cidade, o menino ele teve que mudar de país para poder realmente se encontrar. E aí ele fez um curso e volta. Quando ele volta para São Félix, ele já volta com um pensamento diferente e tal, mas ele encontra a barbearia, ele encontra para poder trabalhar, ele nos encontrou e ali ele começou a mudar a vida dele. Então eu consegui ver a trajetória de um jovem em que ele mexia com coisa errada, fazia coisas erradas e ele consegue dar uma volta na vida dele.
hoje uma pessoa consideradíssima na cidade, hoje uma pessoa que não tem mais o nome dele vinculado com esse tipo de coisa, hoje uma pessoa que realmente é um empresário bem sucedido dentro da cidade, né? Então nós conseguimos ver, eu vejo na barbearia um poder muito grande, além de eu acreditar que é um trabalho muito abençoado por Deus, porque a gente está cuidando de pessoas, e é esse o detalhe, o cuidado com essas pessoas é que o Senhor olha. Quantas vezes já cortei cabelo de pessoas que realmente precisavam ou que não tinham uma condição, e eu cortei e falei, cara, eu estou te abençoando, você está entendendo? Então eu consigo ver, jovem, para você que é jovem, eu deixo para você aberto as portas. Eu não consigo, com certeza, às vezes gratuitamente, eu não consigo, Sim. né? Mas nós oferecemos até oportunidades, tá? Porque nós temos muito conhecimento com muitos barbeiros. Então, o aluno saindo daqui, olha, finalizei meu curso, né? A gente consegue colocar ele no mercado de trabalho, a gente consegue encontrar ele. Ou, por exemplo, não, eu quero montar minha barbearia, a gente consegue guiar ele para uma boa máquina, boas tesouras, boas cadeiras, né? Então, Wellington, eu quero criar minha marca, eu consigo guiar ele para um lugar. Além de tudo isso, nós também temos uma mentoria, que é o quê? Esse aluno, quando ele vai, por exemplo, porque acontece muito, eu quero montar minha barbearia, eu quero montar meu negócio, e o pai sonha isso para o menino. E aí, no decorrer de tudo, se ele não tiver um mentor por detrás, né, pelo menos aí até os primeiros 6 meses, às vezes ele volta para trás, fecha o negócio porque fiquei com medo, fiquei receoso, o cliente pediu uma coisa que eu não sabia fazer naquele momento, né? E então a gente dá até essa mentoria para o aluno, e eu garanto para você, a barbearia vai fazer coisas tanto pelo seu filho, né, o pai que está me ouvindo, quanto para você que é adolescente, quer realmente e está apaixonado realmente pela barbearia, porque a internet hoje mostra muito isso. Eu acredito que ela te dá uma oportunidade que você nunca mais vai deixar passar, vai agarrar ela com todas as forças. Tá certo, né? Então, Wellington, eu agradeço aí por disponibilizar um tempo aí para a gente poder conversar sobre o trabalho que você desenvolve aqui, que é um trabalho diferenciado, né? Tem a sua, vamos dizer assim, as suas características, né? Que quem olhar sabe, né? Que vamos dizer assim, uma barbearia que vai encontrar um outro ambiente, né? Um outro jeito, um outro tratamento, né? Vai receber um outro tratamento, né? E aí eu queria deixar o espaço aqui para você divulgar, né? A sua barbearia, rede social, número de contato, né? Porque inclusive aqui funciona com a questão de agendamento, né? Isso. E aí você pode explicar como funciona a questão do agendamento e tudo. Porque, enfim, o endereço onde nós estamos, né? Para quem quiser vir aqui conhecer esse espaço, né? Receber esse atendimento, né? Aqui com o Wellington, né? Então fique aí para fazer sua publicidade. Olha, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui na Barbearia Exclusive, tá? Seja, a gente às vezes encontra, não é para mim, cara, é para você. É justamente para você. Esse ambiente foi pensado em um conforto que talvez você não receba em nenhum outro lugar. A barbearia é o lugar de você realmente relaxar, descansar, receber um renovo. Nós estamos aqui na Avenida Brasil, o número 112, aqui praticamente em frente à Papelaria Pires, tá? Em frente ao chaveiro, o Big Chaveiros, tá? Vai ser um prazer enorme poder atender você. Temos aqui diversos serviços, desde pintar uma barba, um cabelo, né, até fazer ela com toda excelência. Garanto para você que vão ser serviços que vão não só te agradar, mas realmente deixar marcado em você um atendimento exclusivo. É isso aí. Então, obrigado mais uma vez pela participação, né? E você que nos acompanha no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar atento a todas as novidades. Também curta e compartilhe esse vídeo para ajudar a espalhar a mensagem, para que outras pessoas conheçam o trabalho do Wellington, né? E também um pouco desse universo de barbearia, no caso aí, né, da barbearia futurista, né, que você citou, né, que traz essas inovações em questão de atendimento, em questão do tratamento, né, dos barbeiros com os clientes. Então, ajude a espalhar a mensagem. E no Instagram, siga
Radar Xinguara para estar atento a todas as novidades, né, todos os episódios que vão sendo lançados aí no nosso podcast. Eu agradeço a todos pela audiência e até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.